esse cara entrava e saía de reuniões, mudo e calado, para não ser percebido, porque se ele fosse percebido, ele tinha risco de apresentar um resultado negativo. E ele nunca pensou na possibilidade de apresentar resultados positivos e ser reconhecido. Olha o estilo de chefe que ele tinha acima dele. Então são esses 5 aspectos de erros na liderança, né, que não deixa os líderes serem líderes positivos. Então, crenças e preconceitos equivocados, estereótipos de profissionais perfeitos, erros no uso de fontes, no uso de hierarquia e no uso de poder, ansiedade e medo de perder o controle, ansiedade e medo de perder o emprego e a forma errada de gerar comprometimento nos seus empregados. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? É um prazer muito grande estar aqui com vocês para mais um vídeo do canal Liderança 4.1. Eu agradeço a atenção de vocês. Se vocês gostam do canal, gostam do conteúdo, não esquecem de curtir o canal, ativar a notificação para quando a gente postar um vídeo novo você ser avisado e também fique à vontade para compartilhar o canal com quem esse conteúdo possa ajudar. Então, como eu sempre falo nas minhas lives, é um prazer muito grande estar aqui distribuindo conteúdo sobre liderança. Nos últimos 2 anos eu escrevi 3 livros, 2 deles são sobre liderança. Então, um livro é o Liderança 4.1, que está aqui em cima. O outro é O Caminho da Liderança, que eu narro a minha caminhada por 31 dias durante 1.000 quilômetros, né? 1.000 quilômetros durante 31 dias no caminho de Santiago de Compostela. E eu faço um paralelo com a vida corporativa e escrevi também Pilares para uma Vida Plena, porque eu acredito que hoje eu tenho uma vida completamente plena, estou vivendo um momento muito bom da minha carreira, fiquei mais de 20 anos no mundo corporativo e hoje eu estou compartilhando conteúdo de liderança, compartilhando conteúdo que eu vivi nos meus 20 anos em empresas multinacionais, tive os mais diversos treinamentos de liderança no mercado, e eu não acho justo isso ficar só comigo. Então hoje eu tenho esse prazer de compartilhar esse conteúdo com o máximo de pessoas que eu possa atingir. E então eu sou especialista em liderança corporativa e eu tenho certeza que esse conteúdo pode te ajudar a alcançar voos ainda mais altos na sua carreira, na sua vida profissional, e não só na sua vida profissional, como também na sua vida pessoal. E hoje eu vou falar sobre um tema muito legal, que é o tema de autoconhecimento e autenticidade. Eu vou falar sobre os pilares de um líder verdadeiro e os domínios que uma liderança autêntica precisa ter para ela praticar uma liderança verdadeira, uma liderança que de fato gera resultado nas pessoas, que de fato influencia a equipe e que apresenta resultados melhores. Então hoje a gente vai falar sobre esses pilares de um líder autêntico e autoconhecimento. E aí eu costumo comentar no meu treinamento de liderança, né, que um líder ele precisa ter 3 pilares básicos. O primeiro pilar de um líder é autoconhecimento. Então um líder ele precisa se conhecer muito bem, ele precisa saber qual é o seu objetivo de vida e o seu objetivo profissional, ele precisa saber quais são as suas fortalezas e quais são as suas fraquezas principalmente. Um líder ele precisa se autoconhecer porque ele precisa lidar com o que ele tem de bom e com o que ele tem de pontos a melhorar. E ele precisa saber o seu objetivo porque ele precisa ser disciplinado para chegar nesse objetivo. Porque, como eu disse, né, em vídeos anteriores, a motivação, tem dias que você está mais motivado, tem dias que você está menos motivado. Mas você precisa ter disciplina o tempo todo. Então, um líder ele precisa ter esse nível de autoconhecimento para ele se autoliderar antes de liderar alguém. Então esse é o primeiro pilar, é a primeira sustentação de um líder, é justamente o autoconhecimento. Quando você eleva o seu nível de autoconhecimento, você passa a perceber que se você agir de forma natural, você começa a entregar o seu melhor de forma natural. E isso, para que você consiga fazer isso, você precisa ser autêntico. Ou seja, você precisa ser você mesmo o tempo todo. E esse é o segundo pilar de um líder. Então, autoconhecimento é o primeiro e a autenticidade
é o segundo. Porque se você tiver um autoconhecimento alto, mas não ser autêntico, não adianta nada que você não vai entregar nada de forma natural. E aí você vai ser aquela pessoa artificial, né? Inclusive eu trabalhava com um cara que ele era diretor de vendas. E podia fazer sol, fazer chuva, chover canivete, ele estava sempre sorrindo. Sempre no nível máximo de felicidade, né? A gente chamava ele de Senhor Sorriso. E ele não passava um ar de seriedade, porque em momentos de turbulência ou em momentos de comemoração, ele estava com o mesmo sorriso no rosto. E óbvio que todo ser humano tem momentos de tristeza e momentos de felicidade, né? Então ele não passava autenticidade pra gente, por mais que seja positivo sorrir o tempo todo, né? Mas todo ser humano é passível de variações emocionais ao longo de um dia, ao longo de uma carreira, ao longo de um período, né? Então todo ser humano é passivo disso. O cara que não tem variações emocionais é porque ele não está sendo autêntico, é porque ele está segurando, ele está atrás de uma máscara ali, né? Então, autoconhecimento é o primeiro, autenticidade é o segundo, e obviamente que quando você não é autêntico, você não é natural, você não passa credibilidade para quem está se relacionando com você, né? Então, uma pessoa autêntica, por mais falta de controle emocional que ela tenha, ela é autêntica, ela é natural. Então, ela passa credibilidade, você sabe como lidar com essa pessoa, ela é uma pessoa que você sabe o que esperar dela, né? E o terceiro pilar, o terceiro ponto que o líder precisa ter é coragem. Porque não adianta nada se você ter um nível alto de autoconhecimento, você ser autêntico, mas não ter coragem de ser você mesmo. Então essa trilogia de autoconhecimento, autenticidade e coragem faz com que o líder seja mais verdadeiro ao longo da carreira dele, ao longo dos relacionamentos que ele vai ter, não só na vida pessoal como na vida profissional, ou o contrário, não só na vida profissional como na vida pessoal, e faz com que ele construa relacionamentos, não só relacionamentos pessoais, mas relacionamento com a performance de forma melhor, porque ele sabe exatamente o objetivo que ele quer alcançar, né? E é muito importante o líder ele ter algumas características para que ele seja um líder admirado, para que ele seja um líder desejado pelas empresas, um líder que faça diferença na sua vida profissional. É importante que ele tenha algumas características, que são características que geralmente as empresas e as equipes admiram num líder. Então a primeira característica, são 5 delas, eu vou mencionar 5 características, obviamente que deve ter mais características, mas eu vou mencionar 5 principais características de um líder para ele ser admirado. Então a primeira característica de um líder admirado é ser um líder visionário. Vamos lá, o que é um líder visionário, né? Um líder que ele consegue olhar para o futuro e ele consegue entender que no presente se constrói o futuro. Então no presente, primeiro que se a gente pensar em presente, o presente ele não existe, né? Porque esse segundo, passou um segundo, ele já vai virar passado. Então o presente ele é muito relativo. O presente ele é relativo ao tempo que se diz, né? Ao tempo que você está mencionando. Então o presente ele não existe. O passado a gente não consegue mudar, mas o futuro a gente consegue construir. E é o único cenário que se a gente agir agora, a gente consegue mudar. É o futuro. E as pessoas, elas fazem o que elas fazem hoje justamente para poder chegar num objetivo lá na frente. Então, um líder visionário, ele consegue entender o que ele tem de objetivo lá na frente, para que ele deseja alcançar, o que a equipe tem de objetivo lá na frente, o que a empresa tem de objetivo lá na frente, e acima de tudo, o que os membros da equipe dele têm de objetivo lá na frente. E ele consegue desenhar um caminho, ou ele consegue incentivar as pessoas a desenharem um caminho hoje para poder construir esse futuro lá na frente. Então a primeira característica de um líder desejado é justamente ser um líder visionário. A segunda característica de um líder desejado, de um líder admirado, é ser determinado. Por que a determinação é tão importante, né? Porque quando a gente busca um objetivo, e eu conto isso no meu livro O Caminho da Liderança,
a gente passa por altos e baixos de motivação, de engajamento, a gente tem vontade de desistir muitas vezes. E um líder determinado é aquele líder que ele estipula o objetivo dele e ele só olha para o objetivo, ele tem uma determinação de alcançar o objetivo e nada desvia a atenção dele. Um líder determinado, ele entrega resultados e ele chega nos objetivos dele. Tem um conto que eu costumo falar, né? Eu não sei de quem que é, na verdade, mas um rei uma vez queria contratar um arqueiro para fazer parte do grupo de proteção desse rei. E aí ele fez uma seleção de arqueiros lá na vila que o rei pertencia, né? E o arqueiro tinha que acertar, ele colocou uma foto de uma águia completa, e o arqueiro tinha que acertar o olho da águia. E aí fez uma fila de arqueiros, veio o primeiro arqueiro, o rei perguntou, o que você está enxergando? Eu estou enxergando uma águia com penas cinzas e tal. Tá, você não precisa nem atirar a flecha, vamos pro próximo. O que você está enxergando? Estou enxergando uma águia de penas brancas, de penas cinzas e tal. Tá bom, não precisa nem atirar a flecha, vamos pro próximo. Aí veio o terceiro, o que você está enxergando? Estou enxergando o olho da águia. O que mais que você está enxergando? Só o olho da águia, eu só tenho olhos para o olho da águia. E aí o rei falou para esse cara, não precisa nem atirar a flecha, porque você está determinado e você tem foco. Então um líder determinado é um líder que ele só olha para o objetivo dele lá na frente. Então a primeira característica é visionário, a segunda característica é determinado. Então ele olha para o objetivo lá na frente e é isso que ele segue 100% do tempo, sem desviar o olhar. A terceira característica de um líder admirado é um líder competente. E o que é a competência, né? A competência é a junção do conhecimento. Conhecimento é você saber alguma coisa. Então você tem conhecimento de algo. Mas o conhecimento ele não é suficiente, porque você precisa ter o segundo passo, que é a habilidade de colocar esse conhecimento em prática. E aí, só que isso não é suficiente também, porque se você tiver conhecimento e não tiver habilidade, se você tiver conhecimento, tiver habilidade, mas não tiver vontade de colocar em prática, nada vai adiantar. Então, na verdade, a competência ela é a junção do conhecimento, saber o que precisa ser feito, a habilidade, saber fazer e a vontade de fazer, ou seja, a atitude. Então a competência é a junção dessas três coisas. Costumo dizer que ninguém mata a fome comendo o cardápio de um restaurante, né? É preciso você ordenar o prato, você pedir o prato. E para você pedir o prato, você precisa estar com fome. Então é basicamente isso. A competência é você colocar em prática o que você sabe fazer, o que você conhece e sabe fazer. E mais do que isso, ter vontade de fazer. Então isso é uma competência. Então, terceira característica admirada no líder é a competência. A quarta característica mais admirada no líder é a honestidade. Não adianta nada o líder ter autoconhecimento, ser autêntico, ter coragem, mas ele não ser honesto, nem com ele mesmo, nem honesto com os outros. Então, a quarta característica do líder é a honestidade. Eu trabalhava uma vez com um diretor que ele tinha quase que um complexo, ele tinha quase dupla personalidade, ele tinha quase que um problema mental de dupla personalidade, porque ele falava uma coisa numa reunião e na outra reunião ele falava outra, negando o que ele falou na primeira. E aí, obviamente, que ele não passava nenhuma segurança para os liderados dele e a gente acabava não tendo esse líder como honesto, porque ele era completamente desonesto, ele tomava a decisão de acordo com a conveniência e não de acordo com os valores que ele tinha. E tudo isso, eu estou comentando essas quatro características para levar a uma quinta característica, que é a característica de liderança, que na minha opinião é a característica mais admirada, que é a autenticidade. Quando você é autêntico, quando você é o que você é de fato, você vai ser natural e as pessoas sabem o que esperar de você. Então você não vai surpreender ninguém negativamente. As pessoas vão entender a sua forma de reagir,
a sua forma de agir a uma determinada situação, e isso vai levar segurança para a sua equipe. Então a quinta característica é justamente a autenticidade da liderança. Se você tiver essas 5 características, você automaticamente vai ser um líder mais admirado pela sua equipe, um líder mais admirado pela empresa e vai ser um líder que eu chamo de líder 4.1, um líder que é desejado por empresas multinacionais, por grandes empresas nacionais, ou até um líder reconhecido que vai receber uma promoção, vai receber um aumento salarial, enfim, você vai buscar um outro patamar de entrega de resultados e eu tenho certeza que as entregas de resultados vão surpreender não só o seu time, mas como o seu chefe, como a empresa que você trabalha. Então, queria mencionar essas 5 características, né, de líderes admirados e eu queria também falar nessa conversa sobre estilos de liderança, né? Eu trabalhei durante quase 25 anos, mais de 20 anos em cargos de liderança de grandes empresas multinacionais e eu já escutei falar sobre vários estilos de liderança. Eu fiz um treinamento uma vez que tinham 8 estilos de liderança e tinha um que chamava laissez-faire, que era uma pessoa, a gente comparava com uma samambaia, aquele líder que fica dentro da sala dele, às vezes fecha até a porta e não faz absolutamente nada, né? Nesse treinamento foi até engraçado, porque esse treinamento eram 8 estilos de liderança. Coincidentemente, hoje a gente vai falar sobre 8 domínios para a liderança autêntica, mas esse treinamento era 8 estilos de liderança e 4 eram positivos, 4 eram negativos, né? E um aspecto que eu busco, né, no meu livro, um aspecto que eu busco no meu treinamento, é sempre falar de tentar extrair o melhor das pessoas, o melhor dos seus liderados. E quando a gente extrai o melhor, a gente sempre busca o que a pessoa tem de positivo, não o que a pessoa tem para melhorar. Então, o estilo de liderança que eu mais defendo, o estilo de liderança que eu mais com as pesquisas que eu vi, que eu estudei, né, com relação à liderança, o estilo que mais traz resultados é o estilo de liderança positivo. O estilo de liderança que extrai o melhor das pessoas, o estilo de liderança que busca o que as pessoas têm de qualidade, que busca o que está funcionando, não aquilo que precisa melhorar. E aí, dentro do estilo de liderança positivo, existem vários estilos que podem ser destacados. Então eu vi empresas falarem da liderança transformacional, que é o líder que ele é capaz de ir de um ponto A ao ponto B, fazendo transformações nas pessoas e nos processos. Liderança autêntica, que é o líder que de fato ele é o que ele é e ele tem um alto nível de conhecimento dele mesmo. Então ele consegue se controlar suas emoções em determinadas situações, determinadas situações que ele passa no dia a dia, em determinadas formas de entregar resultado também. Tem uma liderança que tem alguns livros que já falam sobre isso, que é a liderança espiritual. Então eu não vou entrar no aspecto de cada uma dessas lideranças. Tem o líder coach, que é aquele líder que faz com que os próprios liderados busquem respostas dentro dos conhecimentos que os liderados têm para as perguntas que eles têm. Então, o coaching nada mais é do que um processo que incentiva as pessoas a buscarem respostas dentro delas mesmas e terem atitudes para poder apresentar um resultado melhor. Então, isso que é um processo de coaching, né? E por último, tem o estilo de liderança positiva, que é o estilo de liderança que eu mais defendo, liderança de poder extrair o que cada um tem de melhor. A liderança positiva é aquela liderança que foca no que está funcionando, fortalece o que está funcionando e eventualmente corrige o que precisa ser corrigido. Então a liderança positiva é aquela que foca no que cada um tem de melhor. E essa é a liderança que eu mais defendo, esse é o estilo de liderança que eu mais me encaixo. Eu tive, ao longo da minha carreira, muitos pontos que eu precisava melhorar, mas os líderes que extraíram o melhor resultado, que tiveram o melhor resultado comigo, foram os líderes que extraíam o que eu tinha de melhor. Porque eu tinha muitos pontos positivos ao longo da minha trajetória profissional,
ao longo da minha vida, e todo mundo é assim, né? A gente tem muitos pontos positivos e muitos pontos que a gente tem para melhorar. Se a gente ficar focando nos pontos que a gente tem para melhorar, a gente vai toda hora ficar falando de fraqueza, de coisas que a gente não tá bom, de coisas que precisam ser melhoradas. E isso cansa. Isso tem um desperdício de energia. Eu acho que todo mundo tem pontos a melhorar e esses pontos devem ser apontados, obviamente, mas ocasionalmente. Porque você não precisa melhorar 100% das suas fraquezas. Você precisa melhorar aquelas que fazem diferença na sua vida profissional e na sua vida pessoal. Agora, o líder que incentiva, o líder que fortalece e o líder que enfatiza os pontos que você tem de melhor, de forma natural, esse líder vai conseguir extrair o seu melhor. Esse líder vai conseguir fazer com que você entregue resultados acima da média. E é esse líder que eu defendo o tempo todo. Ao longo da minha carreira eu fui muito bom, por exemplo, em defender um ponto de vista. Isso pode ser bom e pode ser ruim. Às vezes você defende pontos de vista que pode até estar certo, mas vai contra a visão do seu líder. Então, isso precisa ser bem usado, isso precisa ser bem gerenciado. E para que isso seja feito, o líder precisa entender que esse é um ponto positivo. E ele precisa usar isso a favor dele. Agora, ele precisa ser inteligente o suficiente para usar isso a seu favor, né? Agora, onde vai, né? Por que a liderança... Onde vai tudo isso, né? Por que as lideranças atuais, elas têm tanto medo de adotar esse estilo de liderança positiva? É um estilo que comprovadamente traz resultados melhores para a equipe, para a empresa. Mas por que a liderança tem tanto medo, né? Por que eles não adotam? Por que os líderes de hoje em dia não adotam essa visão positiva? Primeira coisa, porque eles têm uma crença e preconceito equivocado do que é uma liderança positiva. Então eu vejo muitos líderes hoje que pensam que dar feedback é fazer correções o tempo todo, né? Você ficar corrigindo o que está ruim. E obviamente que isso é um equívoco enorme, porque você fica fortalecendo o que a pessoa tem de ruim quando você fica dando feedback no que a pessoa precisa melhorar o tempo todo. Então tem muitos líderes que pensam que feedback é isso. Feedback é você corrigir o que está ruim. Tem muitos líderes que pensam também que exercer liderança é você corrigir o que a pessoa tem de ruim. E isso não está certo. Exercer liderança é você influenciar a pessoa a ir para um objetivo comum de forma voluntária. Isso é exercer liderança. E extrair o que a pessoa tem de melhor. Então, o primeiro ponto que os líderes não adotam esse estilo positivo é justamente por conta de crenças e preconceitos equivocados. Eles acham que se eles fortalecerem o que a pessoa tem de melhor, eles não vão estar sendo um bom líder. Que eles precisam dar feedbacks do que as pessoas têm para melhorar. E isso é uma crença completamente equivocada, está completamente errado, essa não é a forma correta de liderar uma equipe. O segundo ponto que faz com que os líderes não adotem um estilo positivo é justamente porque a liderança ela cria estereótipos de modelos pessoais. E o que é um estereótipo de um modelo pessoal ou profissional para você? Vamos lá. O que é um estereótipo, né? É uma pessoa perfeita, é um líder perfeito. E eu tenho que te dizer uma coisa, né? As pessoas, nem líderes, nem as pessoas do lado pessoal são perfeitos. E nunca vão ser. Então sempre vão ter aspectos que as pessoas precisam melhorar. E aí a liderança acha que se você melhorar aquilo que está ruim, você vai chegar à perfeição e vai atingir o estereótipo do que ele pensa que é um bom funcionário. Só que isso não vai acontecer nunca. Nem com o seu funcionário, nem com você mesmo. Porque todos nós somos imperfeitos. Então esse estereótipo de perfeição de um profissional ou de um líder, ele não existe. Então a melhor forma de exercer liderança é você focar no que a pessoa tem de bom e corrigir o que ela tem de ruim, eventualmente. O terceiro ponto que faz com que os líderes não adotem essa
posição positiva, essa liderança positiva, é justamente porque elas erram no uso das fontes de influência e poder. Então, tem muitos líderes hoje em dia que acham que estar líder, estar chefe, na verdade, né, é ser líder. Estar chefe é ter poder. Estar chefe é ter influência sobre o outro. E aí que nasce o grande erro da liderança, né? Porque, primeiro, você está chefe. É diferente estar chefe e ser líder. Quando você é líder, você entende que você não tem poder se você não influenciar a pessoa de forma voluntária. Então, o que acontece, né? Quando você tem um chefe que chega a um determinado nível de poder e ele não é líder, ele não é um líder 4.1, não é um líder que tem características de liderança positiva, ele acha que ele pode exercer a influência através da hierarquia. E aí, quando você exerce a influência através da hierarquia, é muito melhor você rebaixar o próximo do que enaltecer ele. E por esse erro, a liderança não adota um estilo positivo. Ela prefere adotar um estilo de corrigir o que está ruim, porque ela rebaixa o próximo e não enaltece o próximo, e aí com isso ela ganha poder. Ela se coloca, ela vai aumentando o gap que tem entre líder e liderado. E isso é um erro absurdo na forma de liderar. E eu vi isso acontecer assim ao longo da minha carreira, ao longo de todos os anos de carreira, eu vi isso acontecer e vejo isso acontecer hoje em dia também. Tem um quarto medo, né, um quarto receio de usar a liderança positiva, que é justamente o medo de perder o controle. Então, eu não sei se você já viu isso, se é comum para você, mas tem muitos líderes que ainda pensam que transferir poder, transferir responsabilidade é perder o controle. Ou ensinar alguma atividade nova para um funcionário. Eu dei um treinamento uma vez para um coordenador que ele tinha problema de delegar. E aí eu dei um treinamento para uma equipe e eu dei um processo de mentoria para ele especificamente. E nesse processo de mentoria, ele me disse o seguinte, que ele não delegava porque ele tinha medo de perder o emprego dele se ele passasse a atividade dele para um funcionário dele. Só que se ele não passa a atividade dele para um funcionário, ele também não é promovido, porque ele vai ficar preso àquela atividade para o resto da vida dele. Então esse medo de perder o controle, medo de perder o emprego, por incrível que pareça, ainda existe na liderança. Eu não chamo isso de líder, eu chamo isso de chefe. E por último, tem a questão do comprometimento. Quando você dá um feedback negativo para a pessoa, você deixa essa pessoa numa zona de insegurança. E se a pessoa precisa trabalhar, o que ela faz? Ela vai tentar buscar melhorias para aquele feedback negativo que você deu, para ela tentar te apresentar um resultado melhor por conta da insegurança. E aí tem líderes que pensam que isso gera comprometimento. Você usando a insegurança da pessoa, usando as necessidades que a pessoa tem, para poder dar um feedback negativo e com isso gerar uma melhoria. Só que é o contrário. É exatamente o contrário. Tem muitos líderes que ainda pensam assim, infelizmente, como eu disse, né? Não são líderes 4.1, não são líderes que estão à frente desse mundo 4.0 e não são líderes desejados pelas empresas, mas são chefes. Vamos pensar o contrário. Se você deixa a pessoa mais segura, se você fortalece o que essa pessoa tem de bom, se você incentiva ela a entregar um resultado melhor, o que você vai fazer? Você vai gerar segurança nessa pessoa. E se o seu funcionário estiver seguro, ele vai estar seguro para fazer muito mais do que o que ele faz hoje. Porque um profissional inseguro, o que ele faz? Ele se resguarda e ele começa a não apresentar resultados. Vou contar uma história para vocês, que eu tinha uma pessoa que trabalhou numa equipe que era do meu par, não era uma equipe minha, né? E aí eu comecei a participar de reuniões, a gente tinha um projeto em comum e eu comecei a participar de reuniões com essa pessoa.
Aí depois da 10ª reunião, mais ou menos, eu percebi que ele entrava na reunião mudo e saía da reunião calado. E aí eu comecei a perceber esse movimento. E aí quando chegou lá para a 15ª reunião, era um projeto longo, era implementação de SAP. E aí lá para a 15ª reunião, a gente jogava futebol juntos à noite, né, no time da empresa. E aí depois de umas 3 cervejas lá no churrasco, depois do futebol, eu acabei perguntando para ele, eu falei, pô, cara, eu tô participando de 15 reuniões com você já e você entra mudo e sai calado, né? Por que você tem essa atitude? Ele falou assim, olha, se eu entrar mudo e sair calado, eu não vou ser percebido na reunião. Eu vou ficar quieto e ninguém vai perceber minha presença ali. E se as pessoas não perceberem a minha presença na reunião, eu não vou sair com nenhuma tarefa dessa reunião. E se eu não sair com nenhuma tarefa da reunião, eu não vou apresentar nenhum resultado, seja ele positivo ou negativo. Então, se eu não apresentar resultado negativo, eu simplesmente não vou receber nenhum feedback negativo e vai estar tudo bem, eu vou continuar na mesma. Porque ele acreditava que se ele apresentasse resultado positivo, ele não seria reconhecido. Ou seja, esse cara entrava e saía de reuniões mudo e calado para não ser percebido, porque se ele fosse percebido, ele tinha risco de apresentar um resultado negativo. E ele nunca pensou na possibilidade de apresentar resultados positivos e ser reconhecido. Olha o estilo de chefe que ele tinha acima dele. Então são esses 5 aspectos, né, de liderança 5 aspectos de erros na liderança, né, como não fazer, que não deixa os líderes serem líderes positivos. Então, crenças e preconceitos equivocados, estereótipos de profissionais perfeitos, erros no uso de fontes, no uso de hierarquia e no uso de poder, ansiedade e medo de perder o controle, ansiedade e medo de perder o emprego e a forma errada de gerar comprometimento nos seus empregados. Forma irracional, né, de gerar comprometimento, através da insegurança. E é justamente o contrário que um líder verdadeiro tem que fazer. E para um líder verdadeiro fazer esse tipo ter esse tipo de postura, ter essa liderança positiva, ele precisa começar a mudar um pouco os questionamentos. Ele precisa começar a se auto-questionar, ele precisa começar a questionar o seu estilo de liderança. Porque quando você entra num estilo de liderança positiva, você entra num estilo de liderança que tem propósito, que tem sentido. E aí eu vou trazer aqui algumas perguntas que eu acho que faz sentido. Se você quiser ser um líder positivo, se você quiser ser um líder reconhecido pelas empresas, um líder 4.1, e eu falo isso durante o meu treinamento o tempo todo, você precisa fazer algumas perguntas a respeito do seu estilo de liderança. Você precisa fazer algumas perguntas a respeito do resultado que você está gerando. E uma delas, a primeira delas, eu vou trazer aqui algumas perguntas, mas a primeira delas é: quais são as suas realizações como líder e quais são as conquistas que você está tendo como líder? Não como funcionário da empresa, não como gerente, não como coordenador, não como supervisor. Como líder de fato. Não como diretor financeiro ou presidente de empresa. Não é essa conquista, não é essa realização. Porque muito provavelmente essa conquista e essa realização você vai falar de resultados. Eu aumentei o faturamento da minha unidade de negócios em tanto, eu abri 30 filiais, mas não é isso. É como líder. Então, quais são as suas realizações e conquistas como líder? Você está desenvolvendo outras pessoas? Você está fazendo com que as pessoas consigam alcançar os objetivos delas? Você está fazendo com que as pessoas lutem por um objetivo compartilhado entre todos? Lutem pelo objetivo da equipe? E aí a segunda pergunta é: e era isso que de fato você tinha como objetivo como líder? Então, primeiro, quais são suas realizações e conquistas como líder? Segundo, era isso que você queria de fato alcançar? Você queria que as pessoas alcançassem o objetivo delas? Você queria que as pessoas alcançassem o objetivo da equipe? Ou você queria que as pessoas simplesmente entregassem a planilha, entregassem a apresentação, entregassem o resultado, abrissem a filial e pronto? Será que é só isso que vale a pena ser observado como líder? Ou isso é só gestão? Porque tem uma diferença enorme entre gestão e liderança.
Você está satisfeito? Terceira pergunta, você está satisfeito da forma como você entregou o resultado? Eu tive um líder, por exemplo, que ele cobrava resultados, ele entregava resultados, mas se eu fizesse essas três perguntas para ele, não conseguia responder como líder. Por quê? Porque ele alcançava resultados, mas ele tinha 6 pessoas na equipe dele. 6. 4 pediram demissão, as outras 2 ele demitiu. Então, olha o tamanho da dificuldade que esse cara tinha para liderar a equipe dele, para manter as pessoas no time dele motivado. Então, ele conseguia liderar focado em resultado, mas não focado em liderança. Ele não conseguia fazer com que as pessoas entregassem resultados de forma autêntica e de forma natural. Ele conseguia fazer com que as pessoas entregassem resultados, mas num desperdício enorme de energia. Então, essa é a terceira pergunta. Está satisfeito com a forma que você alcançou o resultado? Quarta pergunta. É isso que você quer para a sua vida daqui para frente? Eu costumo falar no meu treinamento que liderança é um caminho árduo. Liderança não é fácil. Liderança é prática, você precisa colocar em prática todo dia e com atividades, com as pequenas atividades do seu dia a dia. Isso dá um baita trabalho. Liderar dá muito trabalho. Gerir com base em hierarquia não dá tanto trabalho. Mas liderar dá trabalho. E será que é isso que você quer? Será que você quer ser um bom líder, reconhecido pela empresa, ser promovido e assumir mais responsabilidade? Porque liderança é responsabilidade, né? E se sim, a última pergunta é: por onde você deve começar para ser um líder positivo para sua equipe, para ser um líder positivo para você mesmo? Então eu vou voltar aqui nos pilares que eu comentei no início dessa conversa. Primeiro pilar, autoconhecimento. Segundo pilar, autenticidade. E terceiro pilar, coragem para ser autêntico e para ser o que você é de fato. E aí você começa a se questionar por onde que você deve começar. O que você precisa se conhecer melhor para você exercer uma liderança positiva? Quais são os problemas? Por que você não está sendo um líder positivo? Qual é o equívoco que você está cometendo? Será que você está tendo uma visão de que dar feedback negativo é melhor? De que deixar o seu funcionário fora da zona de conforto dele é melhor porque gera comprometimento? Será que você está com um estereótipo de um funcionário perfeito? Qual será o equívoco que você está cometendo, né? Mara está comentando que sempre quis ser referência para a equipe para ver o alto grau de desenvolvimento pessoal deles. Realmente, né, quando você exerce o papel verdadeiro da liderança, você deixa legado. Eu tenho até um vídeo no canal sobre isso, sobre deixar legado, porque o verdadeiro líder ele não deixa seguidores. O verdadeiro líder forma outros líderes. E isso é deixar legado na vida das pessoas, né? E aí uma jornada, né? Tem uma frase do Kevin, né, sobre liderança autêntica, que liderança autêntica é você se auto-expressar de forma que você crie valor para o mundo que está ao seu redor. Então vamos lá, ser um líder autêntico é você se expressar de tal forma que você crie valor para o mundo que está ao seu redor. Então isso é uma liderança autêntica, né? E para você ser um líder autêntico, primeiro você precisa se autoconhecer e depois você precisa ter coragem, né? Então por isso que esse triângulo, essa triangulação, esses pilares andam juntos: autoconhecimento, autenticidade e coragem. E quando você tem uma liderança autêntica, você é a autoexpressão da evolução das pessoas, a autoexpressão de uma entrega de resultados extraordinário, acima da média, porque você vai fazer com que as pessoas entreguem o melhor, de forma autêntica e de forma natural. E aí, algumas perguntas que você pode fazer, né? Uma provocação que eu faço agora, antes de entrar nos 8 domínios da liderança autêntica, que é a última fase da nossa conversa de hoje. Mas assim, quão autêntico você consegue ser como líder? Será que você tem um alto
grau de autoconhecimento que você consegue de fato ser autêntico? Será que o ambiente externo da empresa que você trabalha deixa você ser autêntico? Será que você consegue ser autêntico de tal forma que você consegue impactar e influenciar as pessoas que estão ao seu redor, fazendo com que o mundo deles fique melhor, que eles consigam também alcançar o resultado e os objetivos que eles têm na vida deles, tanto pessoal quanto profissional? E aí a última pergunta, que é a pergunta do milhão, para a gente ir para a última etapa da nossa conversa, que eu vou entrar nos 8 domínios para a liderança autêntica, que é justamente quanto de valor você é capaz de criar no mundo dos seus subordinados. O quanto de valor você está criando, quão positivo você está sendo para criar valor no mundo dos seus subordinados, no mundo das pessoas que respondem para você. Então essa é a última pergunta que você deve se fazer como líder, e pensar o quão positivo você está sendo e quanto você está impactando a vida das pessoas de forma positiva. E aí um líder autêntico, né, o que ele precisa? Quais são os domínios que ele precisa ter para de fato ser um líder autêntico com alto grau de conhecimento, né, de autoconhecimento, conhecimento dele e dos outros também, e a coragem que ele precisa para ter para ser autêntico? Então, a primeira coisa que o líder precisa ter para ele ser autêntico é domínio do propósito que ele tem. E aí o pessoal fala assim, poxa, uma proposta... Lembre-se que eu sou ex-diretor financeiro, então eu não fico viajando nos propósitos espirituais do mundo corporativo, muito pelo contrário. Propósito é algo que você tem que implementar em todas as ações do seu dia a dia. Cada passo que você dá no seu dia a dia, ele tem que estar indo em uma direção. E essa direção chama-se propósito. Qual é a direção que você está indo? Então, se você estiver dando passos, tropeçando em pedras e indo em direção ao abismo, parabéns, você tem o propósito de se jogar no abismo. Isso não tem nenhum problema. Só que talvez se jogar no abismo não vai fazer tão bem para você. Então, quando as pessoas pensam em propósito, elas pensam numa coisa enorme que é impossível atingir. O propósito nada mais é do que o seu objetivo. Qual é o seu objetivo? Para que você trabalha? Eu trabalho para me aposentar e curtir a vida. Tá bom, é um propósito. Pode ser propósito... tem o eudamônico e eudônico, eu não lembro das palavras agora, mas que são os propósitos gregos, né? Um propósito é ligado a coisas materiais e o outro propósito é ligado a coisas mais espirituais ou mais transcendentais. Então, vou dar um exemplo. Madre Teresa de Calcutá tinha um propósito mais transcendental. Quem trabalha para acumular riquezas e poder tomar os melhores vinhos, tem propósitos mais materiais. Não tem erro nenhum nisso, característica de cada um. Um é um pouquinho mais, se for pensar no nível espiritual, um pouquinho mais elevado, o outro é um pouquinho mais mundano, né? Porque para você comprar bons vinhos e viajar você tem que ter dinheiro, então é um pouquinho mais material. Mas cada um tem o seu propósito de vida. Importante é você dar passos em direção ao seu propósito. E um bom líder, um líder positivo, ele precisa dominar o seu propósito, dominar o seu objetivo. Seja se jogar do abismo, seja tomar melhores vinhos, seja fazer o bem ao próximo. Obviamente que quando o líder domina o seu propósito, ele vai fazer tudo em direção àquele propósito. E aí, ele tem o segundo passo, que é o domínio pessoal. Ele vai conseguir ter domínio sobre os seus próprios sentimentos para poder alcançar aquele propósito que para ele é muito claro. Para ele sabe qual direção seguir. Então, o domínio pessoal vem o segundo ponto. Quando o líder tem o propósito, ele consegue dominar as suas emoções. Eu falo disso em um dos meus vídeos, que são os 3 cérebros que a gente tem, né? Que é o neocórtex, o límbico e o reptiliano. Quando a gente tem um domínio pessoal, a gente deixa a informação chegar até no córtex, que é onde a gente raciocina. E depois a gente volta com atitudes racionais. Sempre dominando o seu lado pessoal em busca de um propósito. E aí você consegue dominar a sua autoexpressão, que é o terceiro domínio que um líder precisa ter. Dominar a autoexpressão.
Porque se você age, eu falei dos três cérebros, né? Neocórtex, límbico e reptiliano. O reptiliano é aquele que não tem calor, né? Ele age para fugir. Vem é o cérebro mais antigo que a gente conhece, é o cérebro que foi muito útil para a nossa sobrevivência, quando a gente não conhecia o neocórtex e o límbico. Né? O límbico é sentimento, o neocórtex é racional e reptiliano é reação. Quando você age com reação, o que você faz? Você vê um leão e sai correndo. Quando você age com reação, seu chefe te xinga, você xinga ao contrário. Você xinga de volta. Agora, quando você domina a sua autoexpressão, você deixa isso chegar no seu cérebro neocórtex, raciocina e pensa. Eu vou dominar a minha autoexpressão porque eu me domino como pessoa porque eu tenho um propósito. Eu vou chegar nesse objetivo. E aí eu domino as minhas emoções, que é o segundo cérebro, o cérebro límbico. Poxa, o meu chefe me xingou. Eu tô com uma vontade de xingar ele de volta, mas será que eu devo fazer isso? E aí você pensa em todo o domínio do seu propósito. Isso vai me deixar mais perto do meu objetivo? Isso vai fazer com que eu consiga alcançar o que eu quero para a minha vida pessoal e para a minha vida profissional? Se sim, faz. Se não, não. Só que isso tem que chegar até o neocórtex. Então são os 4 primeiros domínios de uma liderança autêntica. Propósito, domínio pessoal, emoções, né? Domínio de autoexpressão e domínio das suas reações, das suas emoções quando você sente que você sente numa determinada situação. E aí você consegue ter um equilíbrio, você consegue dominar esse equilíbrio. Nem muito para um lado, nem muito para o outro. Você consegue equilibrar, porque a ausência de emoção também não é bom, né? Então tem horas que você tem que estar ali no calor da emoção, você tem que colocar para fora. Isso é até importante para a sua sobrevivência, não só no mundo profissional, mas também no mundo de cão que às vezes a gente vive no dia a dia. Né? Então às vezes você precisa deixar a emoção agir um pouco mais, às vezes você precisa racionalizar um pouco mais, mas o que é importante? Ter esse equilíbrio entre emoção e razão, e dominar esse equilíbrio o tempo todo. Você saber quando você está sendo dominado pela emoção e trazer um pouco mais para o lado racional, e saber quando você está sendo dominado pelo lado racional e trazer um pouco mais para o lado emocional. Até porque uma pessoa sem emoção não existe, né? Então a gente tem emoção e é importante a gente colocar para fora também essas emoções. E essas emoções, elas acabam aflorando, elas ficam flor da pele quando a gente tem mudanças. E aí eu falei no meu vídeo, um dos vídeos desse canal, que é justamente sobre mudança. Um líder positivo, ele enxerga a mudança como uma oportunidade e não como uma ameaça, porque a gente está mudando o tempo todo. Então, o sexto aspecto de domínio de um líder autêntico é justamente o domínio da mudança. É o olhar a mudança sob a ótica positiva. É o olhar a mudança sob a ótica de evolução, sob a ótica evolutiva. É o olhar a mudança como necessária para poder sair daquela zona de conforto que você está hoje e ir para uma zona de alta performance, ir para uma zona de entrega de resultados melhores do que aquele resultado que você está entregando até aquele determinado momento. Então esse é o sexto domínio, domínio da mudança. E aí o sétimo domínio é o domínio das ações. Você precisa ter ações. Lembra que eu comentei no começo dessa conversa sobre competência? O que é a competência? É a junção do conhecimento, saber o que precisa ser feito, da habilidade, saber como fazer, e da atitude, querer fazer. Então vou dar um exemplo aqui, vai, o arquiteto. O arquiteto, ele desenha a casa. Então ele tem o conhecimento de como a casa deve ser construída. Mas será que ele tem a habilidade de ir lá e pôr a mão na massa e construir a casa? Fazer o cimento, colocar um tijolo em cima do outro, rejuntar a parede? Talvez isso fique para o engenheiro, talvez isso fique para o mestre de obras. E aí o mestre de obras, ele tem a habilidade de construir a casa, mas ele não tem o conhecimento de como a casa deve ser feita, porque ele não tem a formação do arquiteto. Mas se ele não tiver a atitude de querer fazer,
nada adianta. E aí um líder positivo, um líder autêntico, ele tem domínio das ações dele, ele tem a atitude de querer fazer. E isso faz toda a diferença, porque como eu disse nas conversas desse canal, a motivação ela varia ao longo do nosso tempo, da nossa vida profissional e pessoal. Às vezes a gente está mais motivado, às vezes a gente está menos motivado. Mas a disciplina, a resiliência, ela precisa andar em linha reta. A gente precisa ter disciplina o tempo inteiro. Então, não adianta nada você ter conhecimento, ter habilidade, mas não ter atitude de querer fazer. E aí, por último, para fechar os 8 domínios da liderança autêntica, é o domínio interior. É você ter um alto grau de autoconhecimento, um alto nível de... Alto e alto fica meio estranho, né? Mas faz parte, né? Você ter um autoconhecimento nível profundo, né? Quanto mais você se conhecer, mais você quanto mais você tiver um alto nível de autoconhecimento, mais você vai conseguir se dominar, mais você vai conseguir ter esse domínio interior. E aí você vai conseguir transitar entre a reação, que é o que eu comentei do cérebro reptiliano, até a racionalidade de uma determinada ação dominando o seu interior. E aí você vai conseguir sempre tomar as ações e dar um passo em direção ao seu propósito. E aí a gente fecha esses 8 domínios da liderança autêntica. Então eu estou falando aqui do domínio de propósito, domínio pessoal, domínio de autoexpressão, domínio das emoções, domínio do equilíbrio entre usar a razão e usar a emoção, domínio das mudanças e enxergar as mudanças como oportunidade, domínio das ações e o seu domínio interior. E aí a gente fecha esses 8 domínios de uma liderança autêntica, de uma liderança positiva, de uma liderança que de fato gera resultados acima da média e de uma liderança que faz você ser um líder 4.1, faz você ser um líder desejado por grandes empresas, desejado por empresas multinacionais. Então sempre começando pelo propósito, indo até o domínio do seu interior para poder dar um passo em direção ao seu propósito e obviamente que isso passa por vários aspectos. Saber gerenciar o estresse, saber gerenciar conflito, saber se comunicar bem, entender os aspectos de uma boa comunicação, entender mudanças como oportunidades, entender que a sua ação gera um resultado e basicamente se você dominar esses 8 e saber que se você dominar esses 8 você vai estar sendo mais autêntico, né? Perdi a concentração aqui que eu estava vendo um comentário da Mara e realmente domínio é absolutamente tudo, né? E é isso que gera uma liderança de alto resultado, de uma liderança engajadora e de uma liderança que traz resultados acima da média, né? De fato você se autodominar. Então o título até dessa conversa de hoje são os 8 domínios de uma liderança autêntica. Né? E quando você domina esses 8 conceitos, você automaticamente toma as ações o tempo todo com direção ao seu objetivo. E aí eu posso te dizer o seguinte, traça os seus objetivos no nível alto, porque quando você tiver esses 8 domínios de liderança, fatalmente você vai chegar no seu objetivo. Então já coloca ele como um objetivo desafiador, um objetivo que de fato vai te gerar esforço para chegar lá, mas com esses 8 domínios eu tenho certeza que você vai conseguir alcançar. Ninguém diz que é fácil, tampouco deveria ser tão difícil assim. O que a gente precisa fazer é um exercício de prática e aplicar esse domínio em todas as ações que a gente tem durante o dia. Então, quantas atividades você faz que toma o seu tempo, que tira o seu tempo, em vez de você usar isso como um tempo produtivo para buscar o seu objetivo? Quantas atividades você faz que te deixam mais longe dos seus objetivos? E aí minha última pergunta, será que você tem um objetivo? Será que você tem o propósito que precisa para uma liderança autêntica? Será que você tem um alto nível de autoconhecimento? Você é autêntico e tem coragem para buscar os seus objetivos? Então, são perguntas que precisam ser respondidas. Eu falo um pouquinho mais dessas
das perguntas que podem ser feitas para um líder ao longo dessa conversa. E eu estou chegando aqui no final, mas eu queria deixar um desafio. O que você pode fazer no seu dia a dia? Quais são os pequenos passos que você pode ter no seu dia a dia para você conseguir alcançar um nível de liderança positiva, um nível de liderança autêntica e uma liderança que de fato gera um resultado melhor? O que você pode fazer de diferente a partir de hoje? São pequenos passos que trazem grandes resultados. Eu falo isso no meu livro O Caminho da Liderança. Isso é um clichê, né? Mas eu falo isso o tempo todo. Cada passo que eu dava eu estava mais perto do meu objetivo de 1.000 quilômetros. E aí é uma pergunta que eu faço para você. Quais são os passos que você pode tomar para poder alcançar o seu objetivo? Espero que esse vídeo tenha contribuído para você. Obrigado, a Mara está comentando aqui que está adorando as explicações. Se você gosta do vídeo, se você gosta do canal, não deixe de curtir, ative as notificações para você receber os avisos do quando a gente publicar um vídeo novo. Compartilhe os vídeos com as pessoas que possam ser ajudadas por esse conteúdo. E eu agradeço mais uma vez pela sua atenção, muito obrigado. E fique atento aqui no canal que agora eu vou retomar os vídeos desse canal e vou postar com bastante frequência. Muito obrigado mais uma vez, espero que você consiga alcançar os seus objetivos de vida, o seu propósito e ser um líder 4.1, um líder de fato desejado pelas empresas multinacionais e pelas empresas que buscam líderes que geram resultado. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção e eu agradeço. Obrigado.